Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos no nosso estudo da noite de sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 20 horas no nosso estudo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré na internet. Então todos estão convidados a participar, né? Nós temos o estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, e o espírito é o espírito César Augusto Meleiro, tá? Nós vamos dar continuidade então aos estudos desse livro hoje e mandamos um abraço ao pessoal que está no portal, que também no YouTube, no Facebook nos acompanhando. Um grande abraço a todos, tá? Nós vamos então fechar os nossos olhos agora e levarmos o nosso pensamento a Jesus, mantermos o nosso pensamento sintonizado na frequência do amor, da paz, da luz, porque estamos mergulhados em Deus e em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Quais peixes num oceano de forças, de energias, de amor, de paz. Então, querido Mestre Jesus, abençoa todos nós, envolva-nos no teu amor, na tua luz, e que todos que estamos conectados neste momento, nos nossos lares, ou nos nossos ambientes de trabalho, quem estiver trabalhando, ou quem estiver nos acompanhando pelo pensamento, pelas vibrações, os espíritos que estão conosco, em torno de nós, aqueles que estão nos ajudando, aqueles que estão recebendo ajuda. Que todos sejam abençoados, Senhor, que todos sejam amparados, iluminados, que todos possamos sentir a radiância da Tua luz, adentrando cada célula do nosso corpo, harmonizando a nossa saúde, e também as células do perispírito, harmonizando o nosso perispírito. Que todos possamos nos sentir estimulados ao bem, estimulados à fé, à caridade, à esperança, de dias melhores, de um mundo melhor, que a cada dia vai se construindo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que temos. Obrigado pelo dia que estamos vivenciando. Um dia que nós relembramos a Tua passagem pelo planeta, a Tua abnegação, a Tua renúncia, quando estiveste, Senhor, reencarnado entre nós, e então passastes por todas as dificuldades, dos sofrimentos, do desprezo, do abandono, mas Tu nos deixaste, Senhor, a mensagem do amor, da mansuetude, da renúncia, da abnegação, e que possamos gravar bem fundo em nossa alma o Teu exemplo bendito, e quiçá, Senhor, nos mantermos vinculados a cada dia mais e mais ao Teu infinito amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então começar, né? Nós estamos utilizando o Hangout, né? do YouTube. Só com o áudio, né? E estamos ao mesmo tempo gravando aqui também, para depois nós termos material com áudio e vídeo. Todos poderão depois assistirem, né? O material mais completo, tá bom? Então, é mais fácil assim porque nós podemos dar um acesso mais facilitado às pessoas, porque muitas vezes a gente transmite com vídeo e algumas pessoas com uma internet um pouco mais lenta, um computador um pouco mais lento, têm dificuldade, né? Então agora só com áudio eu acredito que vai ser mais fácil, tá bom? Também o que importa é o conceito, né? São os pensamentos aí externados através da palavra. Isso é o mais importante. Então nós estamos priorizando essa necessidade, tá bom? Ok, Maria, tudo certo aí, né? Então vamos lá. Vamos começar então o nosso estudo dessa noite. Nós vamos pegar, hoje nós vamos começar no capítulo 3, né? Semana passada a gente teve dificuldade e tal.
Nós vamos começar no capítulo 3, em convalescência, tá? No livro Céu Azul. Então vamos lá. Acordei num quarto de hospital alvo e limpo. Tudo era paz e silêncio. As cortinas da janela agitavam-se brandamente à brisa que soprava. Estranhei. Não me lembrava de ter ido para o hospital e notei que não se assemelhava a nenhum daqueles que eu conhecia. Teria eu piorado e necessitado de internação urgente, né? Porque o César ele tinha acabado de falecer, né? Participou do seu enterro, do velório, né? Do enterro e tal. E aí ele adormeceu, porque é um período, nós sabemos através do Livro dos Espíritos, que todos passamos por um certo período de adaptação, um período de perturbação, nessa transição da vida material para a vida espiritual, né? Então é uma coisa que são raros os espíritos, eles têm que ter uma condição superior para praticamente não sentirem essa perturbação, né? Esse período assim de sonolência, de necessitar dormir para se refazer, são raríssimos os espíritos que não precisam disso. Se é que tem alguém que não precisa disso, a gente não sabe exatamente, né? Porque você viver um longo período na Terra e depois ser transferido para o plano espiritual é uma mudança orgânica também, né? É uma mudança orgânica, não é apenas psíquica, é o corpo também, né? O corpo espiritual, o perispírito também precisa de uma readaptação. E olha que o César Augusto, ele passou por vários meses de doença, então ele já foi meio que desgastando o corpo, já foi fortalecendo o perispírito, já foi se preparando para essa transferência, né? Mas mesmo assim ele passa por um período ainda de adaptação, né? E aí ele acorda num quarto de hospital de primeiro mundo, né? Diferente daqui, né? Com as nossas dificuldades aí institucionais, ele acorda lá num quarto de hospital de primeiro mundo, então é de estranhar mesmo, né? A situação diferente lá, né? Então vamos lá. Contudo, reconhecia-me muito bem, sem dores ou desconfortos. Além disso, não estava tomando soro e não sentia necessidade do uso de oxigênio. Não havia sondas ou coisas do gênero. Nesse momento entrou uma enfermeira no quarto. Sorridente, aproximou-se do leito, dirigindo-me palavras de boas-vindas. Finalmente acordou. Como está passando, César? Muito bem, mas diga-me, onde estou? Não se recorda? É natural, você fez a grande viagem e está conosco agora. Só então me lembrei. Sim, já deixara o corpo físico doente e até acompanhar o féretro. Bati com a mão na cabeça como costumava fazer. Como pude me esquecer? Bem que eu estava estranhando este quarto de hospital de primeiro mundo, diferente de tudo que estava acostumado até então. Por isso meus pais não estão aqui comigo, né? Então, ele ainda bem que ele não estava sentindo mais os desconfortos, né, da doença. Poderia ser normal também sentir, né, Andrea, sentir o desconforto na perna, porque o câncer começou na perna, depois foi se alastrando, né? Então seria até normal ele sentir um desconforto. Mas é que o período de doença, no caso essas doenças terminais, quando a pessoa aproveita bem o período para ler, para meditar, para cultivar a espiritualidade e tal, ele já vai, o perispírito, o corpo está doente, mas o perispírito já vai se tratando, né? O perispírito já vai estando numa condição muito melhor. Então, quando se abandona o corpo físico, o perispírito já está praticamente recuperado ou quase recuperado, né? Por isso que a gente fala assim, a mentalização, você mentalizar a saúde, né? Mesmo que esteja num processo de doença terminal, às vezes a pessoa fala assim, mas por que é que eu vou mentalizar positivo? Né? Eu estou com uma doença terminal, e o que isso vai ajudar? Ficar mentalizando positivo, ficar pensando positivo, né? Ajuda muito, porque às vezes você consegue até reverter a doença,
Tem muitos casos, por exemplo, de câncer que são revertidos através da meditação, através da mentalização, pensamento positivo, tal, você consegue reverter, junto com tratamentos médicos, tal, né? Agora, se não consegue reverter, pelo menos você consegue ir preparando o seu perispírito para a vida espiritual, né? Então você já vai se tratando perispiritualmente para que quando abandone o corpo você já está em plenas condições, né? Ou muito melhor do que estaria, né? Então é sempre válido, né? A gente pensar positivo, a gente cultivar a confiança, né? Pensar na saúde, isso é sempre importante, né? Então a enfermeira sorriu ao ver a minha surpresa. Você receberá visitas de parentes que estão ansiosos por vê-lo. Agora, porém, precisa repousar. Está em tratamento e deve permanecer no leito por mais alguns dias. Tá vendo? Precisou de alguns dias para que ele pudesse sair da cama, né? Então é um estado de convalescência mesmo, um estado de recuperação da saúde. É normal, né, que seja assim. Tá? Avisarei o médico que você já acordou. Pensamentos de gratidão a Deus me acudiram à mente, juntamente com a lembrança de todos os que deixaram na terra. Minha mãe, meu pai, meus irmãos e demais familiares. Uma onda de emoção me envolveu e lágrimas de saudade afloraram-me aos olhos. Como estariam eles com a minha partida? Né? É sempre algo difícil, né? Como a gente falava já nos outros estudos. É sempre algo difícil, né? Como é que os familiares vão receber? Como é que eles vão lidar com a morte, né? Com a separação? É sempre difícil, né? No caso dos espíritas, a tendência é lidar de uma forma melhor, né? A tendência é lidar de uma forma mais lúcida, mais equilibrada, é a tendência, né? Mas ainda assim depende muito de cada pessoa, depende muito de cada estrutura, né? Não é fácil. Aí continuando, né? Uma onda de emoção me envolveu e lágrimas de saudade afloraram-me aos olhos. Como estariam eles com a minha partida? Lembrei-me de minha mãe, dos seus cuidados, do amor com que envolvia todos os seus gestos durante os meses em que estive preso ao leito. Nesse instante percebi que o mal-estar e as dores voltavam. Sentindo dificuldades para respirar, procurei uma campainha para que pudesse pedir socorro. Olha que interessante, né, pessoal? Quer dizer que ele começou a lembrar da família dele, começou a lembrar das dores, do período de doença, o período que a mãe ficava cuidando dele, tá? E aí as dores começaram a voltar. A dificuldade de respiração, porque a doença se alastrou, né? E atinge pulmão, né? Inclusive, muitas vezes acaba sendo até o causador aí da morte, propriamente a dificuldade de respiração, né? Porque o pulmão é um órgão muito importante, né? Para a captação da energia vital, do prana, do ar que nós respiramos, né? Da absorção da energia através do ar. Então a gente vai perdendo a capacidade de se recompor, né? De se reabastecer e tal. Então, é interessante a ascendência da mente sobre as sensações, sobre o perispírito. Isso é interessante a gente observar, a ascendência do pensamento sobre as sensações do perispírito. Isso também aqui na matéria é dessa forma também, né? A mente ela tem uma ascendência sobre o corpo, sobre o perispírito, né? Então, bastou ele começar a lembrar da doença, bastou ele começar a lembrar do período de doença que já voltou aquela impressão da matéria, né? Que nos fala o Livro dos Espíritos, que quando nós deixamos o corpo físico, nós levamos durante um bom tempo ainda uma certa impressão, maior ou menor, da matéria, do corpo físico. A impressão de dor, a impressão de frio, a impressão de fome, a impressão, né? Que depois no plano espiritual vai ficando um pouco diferente, vai mudando conforme a gente vai se adaptando à vida espiritual. Nós vamos deixando ainda o resquício das ligações com o corpo,
dos átomos ainda que nós trazemos, mais pesados da vida material, nós vamos alijando e aí nós vamos ficando com o perispírito mais aperfeiçoado, vamos dizer assim. Nós vamos nos desfazendo das impressões da matéria, né? Mas isso é a pouco e pouco, né? Mas é interessante a gente observar a ascendência da mente, né? Sobre a saúde, sobre as sensações, né? Muito importante. Por isso que quando a gente também aqui na matéria a gente fica triste, né? A gente fica triste, a gente fica meio acabrunhado. É muito comum quando já começar a surgir dor de cabeça, já começa a surgir mal-estar, né? Já começa a somatizar muitas vezes, já baixa a imunidade, né? Então é importante a gente manter o padrão mental, emocional, né, elevado. Quando percebe que a situação está ficando meio difícil, faz uma prece, né? Eleva o pensamento, faz uma leitura, e aí as coisas vão se ajustando novamente, né? Então vamos continuar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui numa coisa. Pronto. Então vamos lá. Aí ele percebeu que a situação complicou, começou a ter dificuldade de respirar e tal. E aí ele tocou uma campainha, procurou uma campainha para tocar, para chamar ou pedir socorro, né? Como se atendendo ao meu chamado, entraram no quarto um médico e uma irmã de caridade. Uma irmã, uma freira, né? Muitas vezes espíritos ligados a determinadas religiões, né? Determinadas denominações religiosas, continuam a manter certos hábitos, né? Certas vestimentas, né? O modo as posturas, né? Relativas a certas crenças, não obstante sejam espíritos já desencarnados, né? Que vivem na vida espiritual conscientes, trabalhadores, tal, amorosos, mas por uma questão de gosto pessoal, por uma questão de identidade pessoal. Ela se identifica com essa aparência, com essa roupa, né? Muitas vezes traz uma lembrança até muito grata dessa última encarnação em que se apresentava, né? Por exemplo, como uma freira ou um padre, continua, né, se apresentando dessa forma, né? Por uma questão de identidade, né? De identificação, né, com esse tipo de característica, né? Então entraram no quarto o doutor, o médico lá e uma irmã de caridade, né? Graças a Deus que o senhor chegou, doutor. Estou passando muito mal. O médico examinou-me em silêncio enquanto a freira postara-se ao lado do leito aguardando. Ao terminar, com fisionomia afável e simpática, ele sorriu. Meu nome é René. E esta é a irmã Clara. O que aconteceu, César? A enfermeira disse-me que seu estado era muito bom. É verdade, doutor. Estava me sentindo muito bem. Até que comecei a lembrar tudo que sofri. E começou a sofrer tudo de novo, disse o médico, né? O poder do pensamento é imenso, meu amigo. Você não ignora isso. Aqui no além-túmulo perceberá rapidamente que a necessidade do equilíbrio mental é uma realidade. Né? Então aqui vamos fazer uma pausa, né? Então olha a importância, né? A gente aqui na Terra, a gente às vezes não valoriza tanto a palavra, o pensamento, né? Principalmente o pensamento. A palavra a gente externa, então a gente se faz conhecido pelo nosso falar, né? Mas nem sempre a gente é vigilante com o nosso pensar, né? Nem sempre a gente é vigilante com o nosso pensar. Os psicólogos chamam isso de a fragilidade do verbal. Porque o verbal você pode falar uma coisa e pode pensar outra, né? Mas o pensamento, ele tem características próprias e ele acaba tendo um resultado específico de acordo com o que a gente pensa, né? Então é muito importante porque a gente disciplinar o pensamento. Porque aqui na Terra a gente ainda consegue esconder, de certo modo, né? Pelo menos dos encarnados. Mas lá no plano espiritual a gente não vai conseguir esconder de ninguém os pensamentos, né? Então, a irmã Clara, que fala aqui, essa freira, nós já tivemos contato com ela em reuniões mediúnicas inúmeras vezes, né? Um espírito muito doce, muito afável, né? Que de vez em quando se comunica nas reuniões mediúnicas, geralmente no final da reunião, às vezes para dar uma mensagem, para ajudar
na recuperação do ambiente, né? Então essa irmã Clara é um espírito conhecido nosso, assim, né? Nós achamos até interessante quando ela apareceu no livro aqui, porque nós já tínhamos... Dr. René, não lembro de ter tido contato com ele, mas a irmã Clara sim, né? Já várias vezes nós ouvimos a sua mensagem, né? Então, continuando com o Dr. René, que está explicando para ele aqui, né? É normal os recém-desencarnados sofrerem a influenciação tanto dos seus próprios pensamentos quanto das vibrações que lhes são desfechadas pelos encarnados, ainda inconformados com a morte física. Imprescindível, César, evitar tudo que possa causar-lhe mal. Nada de lembranças tristes e dolorosas. Pense apenas que está iniciando uma nova vida, em condições bastante favoráveis, e que tudo já passou, você venceu, né? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque é essa disciplina, né? Nós sofremos, tanto na Terra, quanto no plano espiritual, nós sofremos influência dos nossos pensamentos e também sofremos uma influência externa, tanto de encarnados quanto desencarnados, tá? Quando a gente está na Terra aqui, a gente também sofre influência tanto de encarnados quanto de desencarnados, né? Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe mais claramente. Mas no plano espiritual, isso tudo fica muito mais vivo. Isso tudo fica muito mais vivo, mais nítido para a gente, né? Então, por isso que o Dr. René fala, olha, você sofre a influência dos seus pensamentos e pode sofrer a influência também do pensamento dos encarnados, ainda inconformados com a sua morte. Por isso que é importante nós vibrarmos com amor para o ente que faleceu, para o ente que está na vida espiritual, mas pensarmos na saúde, evitarmos pensar no sofrimento que ele teve, como foi difícil, quanta dor e tal. Não se vincular no lado negativo da morte, do sofrimento, mas a gente se vincular às esperanças da vida que ele está agora, né? Às vezes pais e mães estão ali sofrendo, é normal que sofram, mas o filho, muitas vezes, que está no plano espiritual, ele precisa da força dos pais, ele precisa do equilíbrio dos pais, porque senão aumenta o seu sofrimento na vida espiritual, né? Aumenta, tem até um conto do Leão Tolstói, através da Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida, que acho que é o sonho de Rafaela, se eu não me engano, né? Que a menininha, né, tinha desencarnado e a mãe estava muito triste, estava chorando muito, inconformada e tal, até que ela é levada em sono, num sonho, ela é levada para ver a filhinha. E aí chegou lá no plano espiritual, ela viu a filhinha toda molhadinha, com as vestes todas molhadas, né? E ficou assim, nossa, meu filho, o que está acontecendo com você, né? E aí a menina falou para ela, mãe, sempre que a senhora chora, eu sinto como se caísse uma água sobre mim, como se me molhando a minha roupa, como se sempre as suas lágrimas me molhassem. Olha que coisa, né? É um conto, assim, muito bonito, muito comovente até, né? Vale a pena ler, assim. Aqui eu estou passando bem resumidamente, né? Mas o Leão Tolstói é um exímio escritor, né? Então vale a pena a gente ler, né? Mas que demonstra a necessidade, assim, de nós vigiarmos, né? As expressões de saudade, de tristeza, nós tomarmos um certo cuidado, porque nós podemos auxiliar aquele que está desencarnado ou podemos agravar o seu estado, né? Então é preciso que a gente ajude. Então vamos lá. Um tanto envergonhado, concordei com ele. Reconhecia que tudo o que me dizia era verdade. Vamos fazer-lhe uma transfusão de energias, de que está carecendo, disse o médico, né? A irmã de caridade acercou-se mais e, colocando as mãos sobre minha cabeça, iniciou a operação. Durante alguns minutos, mantivemos-nos em silêncio e senti que, à medida que a entidade alongava as mãos sobre o meu corpo, branda sensação de bem-estar me envolvia.
né? Então é o passe, né? Essa transfusão de energia aqui é o passe. Então a irmã de caridade estava lá aplicando o passe, né? Talvez aqui na Terra ela não usasse esse procedimento, mas agora na vida espiritual, ela sabendo da realidade das energias, da sobrevivência da alma, do perispírito, né? Da importância do passe para a saúde, ela usa o recurso do passe, né? E aí em alguns minutos ele já estava mais refeito, né? Ele já estava mais recuperado aqui, né? Antes de mergulhar novamente num sono profundo, ouvi o médico dizer à freira: ele está bem agora. Irmã Clara, assim que ele acordar, me avise. Sim, deixemo-lo descansar. O sono nesse estágio é o medicamento mais eficaz, né? Importante, né? O sono aqui na Terra ele é imprescindível, né? E lá no plano espiritual também é necessário, porque nós trazemos as impressões da matéria e quanto mais recente é o desencarne, mais o espírito sente fome, sente cansaço, sente todas as necessidades fisiológicas que ele sentia, ele continua sentindo. A tal ponto, pessoal, que a gente conversa com muitos espíritos na reunião mediúnica que não sabem nem que desencarnaram. Por que não sabem que desencarnaram? Porque não sentiram nenhuma mudança substancial. Isso que é interessante, né? Talvez é difícil para a gente entender esse processo, né? Mas os espíritos não sentem, frequentemente eles não sentem nenhuma mudança substancial. Eles sentem como se estivessem com o corpo sólido, né? Eles andam por aí, respiram, sente a barba crescer, o cabelo, sente necessidades fisiológicas do mesmo jeito que a gente. Fome, frio, sede. O André Luiz fala sobre isso no livro Nosso Lar. E em vários outros a gente vê essas necessidades dos espíritos, né? E à medida que os espíritos vão evoluindo, vão se adaptando, vão passando anos, décadas no plano espiritual, essas necessidades todas da matéria, elas vão sendo modificadas. Elas vão sendo modificadas. Devagarzinho elas vão desaparecendo. Às vezes não de todo, mas elas vão mudando bastante. A necessidade do sono vai mudando. O espírito já não precisa dormir tantas horas como antes, né? Já não precisa se alimentar do mesmo jeito que quando ele acabou de desencarnar, né? Comer uma feijoada. já não precisa comer aquela feijoada. Feijoada espiritual, né? Eu tô brincando aqui, né? Já pensou, né? Era só o que faltava também, né? Mas enfim, né? Ele começa a utilizar mais a alimentação através da respiração, através de princípios solares, né? A própria energia do sol os alimenta, tá? E o amor, né? Que é o maior dos alimentos. O amor, né? O espírito acaba se alimentando. Nós já nos alimentamos muito de amor. Nós nos alimentamos muito de amor, né? É lógico que o ar é o nosso maior alimento, de certo modo, assim, material, né? É o ar, né? Que a gente pode ficar sem tomar, sem comer algo sólido durante aí uns 15, 20 dias, talvez, né? A gente fica sem beber algo, talvez durante uns 7 dias, um pouco mais, depende da pessoa, né? E aí os rins já começam a falir, né? Mas sem respirar, a gente não fica nem 4 minutos, muitas vezes, né? Nem 3 minutos, dependendo da pessoa, né? Então, é o nosso maior alimento. Agora, o amor é imprescindível, né? É imprescindível. Tanto que nós estamos mergulhados no amor divino, né? Ele é essencial para nós, para todo o nosso equilíbrio, né? E lá no plano espiritual, muito mais ainda, né? Muito bem. Quando despertei de novo, lembrei imediatamente o que acontecera. Abri os olhos sonolento e dei com um belo vaso de flores à minha cabeceira. O perfume era delicioso e diferente. Olhei em torno e vi minha avó Maria, que sentada em uma cadeira entretinha-se em ler um livro, né? Como aqui na Terra, né? Fica um parente ali velando por nós, cuidando, esperando a gente acordar. Ele acordou, estava a avó Maria, né? Que já tinha desencarnado há muito tempo, né?
Estava ali lendo um livro, esperando o netinho acordar, né? Aguardava o seu despertar, meu filho. Como está se sentindo? Estamos muito felizes com a sua chegada. Seja bem-vindo. Deve ser interessante, né? Você encontrar com um parente assim, né? Que há muito tempo você não via, ou às vezes até, dependendo do caso, nem conhecia pessoalmente, às vezes conhecia só de nome, né? Chega lá, você encontra aquele parente, deve ser uma sensação muito interessante, né? Tem pessoas que sonham com isso, né? Com esse encontro com determinado parente e tal. E já é interessante, mas imagina você ver pessoalmente, né? Sentir esse carinho, deve ser algo muito legal, né? Conversamos mais um pouco e logo ela se despediu, beijando minha testa. Não posso me demorar. Você está em convalescência e não deve se cansar. Depois teremos todo o tempo que quisermos para conversar. Agradeci sua visita e também as atenções que me dispensaram enquanto eu estivera doente. Porque foi um dos espíritos que cuidou dele, né? Ficou ali dando todo o apoio que ele precisava durante a doença, né? O médico entrou sereno, acompanhado da enfermeira. Como está passando? Está com ótima aparência. Muito bem, Dr. René. Ótimo, deixe-me examiná-lo. Em silêncio, procedeu ao exame. Retirou o lençol, observando cuidadosamente a perna enferma. Porque ele começou com o joelho, lá na região do joelho, começou o câncer, né? E aí a perna ficou bem sofrida, né? E veja que estava lá, o médico estava examinando a perna. Mas como é que estava examinando a perna do que não tinha mais o corpo físico? Mas o perispírito também apresentava alterações. O perispírito apresentava alterações. Tá? Então, o tratamento, o que justifica um período mais longo de tratamento no plano espiritual? É para se recuperar perispiritualmente. Tá? Em seguida, examinou os pulmões e todo o corpo. Depois sorriu. Está se recuperando muito bem. Precisa se alimentar e ficar bom logo, porque está cheio de gente que quer vê-lo. É verdade, doutor? Posso receber visitas? Naturalmente. Voltarei amanhã. Continue assim, que está muito bom. Agradeci e eles deixaram o aposento. Logo depois, a enfermeira Daisy voltou trazendo um prato de caldo reconfortante e um copo de suco. Esse caldo reconfortante aqui. Esse caldo reconfortante que o André Luiz já fala aqui, né? A gente fica só pensando, né? A gente que gosta de uma alimentação mais pesada e tal, né? Chega lá no plano espiritual, esses caldinhos reconfortantes. Deve ser gostoso, né? Pelo jeito que eles falam aqui, né? Os espíritos falam, nossa, é delicioso e tal, né? É suco, é caldo reconfortante, né? O pessoal que gosta de uma coisa mais pesada acaba sentindo falta, né? Mas ele está se recuperando, né? Passou por um período de doença, então já estava acostumado já com a alimentação mais leve, né? Sentei-me no leito, recostado em travesseiros e aspirei o aroma que vinha do prato. Dá até vontade agora de tomar uma sopinha. Quem gosta de sopa, né, vai se dar bem lá no plano espiritual, né? Parece muito bom. Estou realmente com fome. O caldo era parecido com os que tomava quando encarnado, porém era mais leve, de substância diferente e desconhecida. Muito gostoso. Olha, tá vendo, pessoal? É gostoso o negócio, né? Ela é mais leve do que aqui na Terra, né? Lógico, né? Porque não tem mais os átomos pesados, né? Que nós temos aqui na matéria. É composto de átomos espirituais, né? O Dr. Hernando Guimarães Andrade até os chamou de psiátomos, né? Mas enfim, né? Tava muito gostoso, então isso já é uma notícia boa, né? O copo tinha um líquido claro, algo espesso. Indaguei da enfermeira. De que é feito este suco? Ela sorriu, compreensiva, e respondeu: Você não conhece. Experimente e vai gostar. Tem substâncias nutrientes de que está necessitado e excelente alimentação. Aí um suquinho também vai bem, né, pessoal?
Quem gosta de suco também, né? Vai se dar bem lá no plano espiritual. Realmente era uma delícia e sem paralelo na Terra. Quando terminei a refeição ligeira, estava satisfeito e reabastecido. Senti-me bem disposto e com vontade de ler alguma coisa. Enfermeira, enquanto encarnado, afeiçoei-me à leitura espírita e gostaria de ler alguma coisa. Excelente, César. A leitura fará com que se recupere ainda mais rápido. Na gaveta da sua mesinha de cabeceira há alguns livros. Se quiser alguma obra diferente, é só me avisar. Agradeci. Escolhi um livro de mensagens e engolfei-me na leitura. Algum tempo depois, a irmã Clara entrou no quarto e anunciou com sua voz meiga e suave: há 2 visitas para você. Satisfeito, sentei-me no leito e aguardei ansioso. Né? Agora vai começar as visitas, né? Então, mas é interessante, né? Aqui a gente chama atenção também a questão da leitura, que é excelente terapia, pessoal, das mais importantes. Eu colocaria a leitura junto com a oração, né? Talvez como das mais importantes, dos recursos mais importantes que a gente pode utilizar, né? Para nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a manutenção do nosso equilíbrio físico e psíquico. Quando nós abrimos uma obra como essa, um evangelho, um livro de mensagens, um romance bonito, né? Um livro de estudo, nós recebemos uma luz, né? Nós sentimos, até às vezes a gente sente o rosto se aquecer com a energia, a gente sente ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo. Vocês não sentem isso? Eu sinto, né? Quando a gente vai ler no silêncio dos nossos pensamentos, a gente começa a perceber a influência espiritual, né, Maria? A gente sente as ondas de bem-estar, porque os espíritos aproveitam esses momentos para aplicarem passes em nós, porque nós estamos mais conectados à espiritualidade, nós estamos mais receptivos às boas energias, né? Então a gente meio que se isola das influências negativas e a gente absorve a influência positiva, tá? Então a leitura, tem uma passagem do Chico Xavier que ele estava, acho que com gripe, né? Ele estava com uma gripe que estava demorando para curar, né? E estava atrapalhando, inclusive, o trabalho mediúnico do Chico, né? O trabalho de recepção de livros, tal. O Emmanuel estava tendo dificuldade. Porque a gente fica gripado e começa a tossir, não sei o quê. E às vezes até para de trabalhar, dependendo do caso, porque você fica indisposto, né? E aí o Emmanuel foi conversar com o Chico, né? O Chico lá todo mal, né? De gripe e tal. E o Chico falou: você não tá vendo como é que eu tô aqui? Eu tô todo mal, não sei o quê, né? Começou a falar da gripe. Aí o Emmanuel falou assim: mas pelo menos lê, né, ô infeliz? Pelo menos lê, né? Quer dizer, você usando da leitura, você está doente, às vezes você está acamado, mas você começa a ler, até se aproveita para ler, porque você para muitas vezes de trabalhar, você pega uma licença de alguns dias lá, atestado, não sei o quê, e aí você pega um livrinho bom para ler, você recupera até mais rápido, justamente por esse banho de energia que a gente recebe, né? Aí os espíritos vão ajudando a nossa recuperação. Mas muitas vezes a pessoa se entrega tanto à doença, se entrega tanto ao mal-estar, que ela muitas vezes não tem nem a iniciativa de ler, né? Ela não tem a iniciativa ela se entrega muito, né? As mulheres falam que são os homens desse jeito, né? Que os homens é que se entregam muito, os homens que, né? Que a gente sempre ouve as mulheres falando que os homens são muito frágeis no sentido de doença, né? Que a mulher, eu acho que, né, pode ser que sim mesmo, né? Então, não dá para a gente generalizar, né? Mas talvez tenha lá a sua razão de ser, né? Mas vamos ver então a visita aqui. Quem que foram as visitas, né? Quem que surgiu para visitar o César aqui? Vamos pegar então o capítulo 4. Visitas inesperadas. Estava eufórico. Nos instantes que precederam a entrada das visitas anunciadas pela irmã Clara, fiquei tentando imaginar quem estaria à minha procura, rebuscando na memória os conhecidos que já estavam na espiritualidade, né? Suspense, né?
Contudo, as pessoas que adentraram o meu quarto eram absolutamente desconhecidas para mim. Dois rapazes simpáticos e sorridentes aproximaram-se, deram-me as boas-vindas e apresentaram-se. Eu sou o Eduardo, este é o Marcelo. Né? O Eduardo e o Marcelo, né? Vocês depois a gente vai ver na sequência aqui, nós conhecemos, né, ambos já de um longo período aí de contato com eles, né, nas reuniões mediúnicas e tal. O Eduardo já tem, se eu não me engano, acho que 2 livros através da minha mãe, né? E o Marcelo acho que também tem 2 livros, se eu não me engano, tá? O Marcelo também tem 2 livros. E o Eduardo, ele tem um livro Preciso de Ajuda, muito bom, excelente livro. E eu acho que é preciso recomeçar também, né, pessoal? Vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que é preciso recomeçar. É do Eduardo também, né? E o Marcelo tem o Mamãe Estou Aqui e o livro Comunicação entre Dois Mundos também, se eu não me engano, é do Marcelo, né? Então, só que nesse momento aqui não tinham esses livros todos, né? O primeiro deles, o primeiro livro deles que eles começaram a enviar pela minha mãe, né, através da minha mãe, foi justamente O Céu Azul. Foi o livro que abriu, né, novas perspectivas assim para nossa casa, para a mediunidade da minha mãe e tal. Foi esse livro aqui, tá? Então vamos lá, o Eduardo e o Marcelo, né? Aquele que falava era magro, estatura elevada, pele morena clara, cabelos escuros e lisos, penteados de lado, o Eduardo, né? E o seu companheiro era mais baixo, pele clara e cabelos castanho claros, um pouco ondulados. Ambos estavam vestidos como qualquer jovem da sua idade na Terra. Calças jeans, camisetas e calçavam tênis branco. Né? Era a época do tênis branco, né? Nessa época que todo mundo usava tênis branco, né? Não que não use hoje, né? Mas que era uma coisa assim, era meio que um padrão, assim, né? O negócio era tênis branco. Hoje em dia você usa tênis preto, tênis vermelho, mas enfim, né? Então eu estava lá de calça jeans, camiseta e tênis branco, né? Enquanto eu os observava, percebi que me olhavam, divertindo-se. Né? Está nos estranhando? Indagou Marcelo com bom humor. Algo sem jeito respondi, considerando. De certa forma, sim. Pensei que as pessoas do lado de cá se vestissem de forma diferente. Né? Porque a gente fica imaginando, né, como é que os espíritos se vestem, né? Imagina você aí, como é que os espíritos se vestem. Com longos camisolões brancos, completou Eduardo rindo. Isso mesmo, confirmei. Um olhou para o outro e deram uma gostosa risada. É o que todo mundo pensa. Nós também estranhamos. Não fugindo à regra geral, informou Marcelo. A verdade é que no mundo espiritual vigora a lei da afinidade e da simpatia. Cada criatura levará em conta suas preferências naturais, seus hábitos, seus costumes. Ninguém muda de uma hora para outra, porque morreu para o mundo material. Continuamos sendo os mesmos e gostando das mesmas coisas, ponderou Eduardo. Então é isso, né, pessoal? Exatamente isso. Depende do gosto que as pessoas trazem, né? Então, às vezes a gente tem essa visão assim mais estereotipada, né, dos espíritos, imaginando os espíritos às vezes com cajado, com aquelas vestes longas, né? Como se fosse até na época de Jesus, aquela coisa meio ancestral, né? Mas não é assim, né, pessoal? Os espíritos vão se apresentar como eles viviam na época aqui na Terra. Às vezes eles aparecem como nós estávamos acostumados a vê-los. É muito comum um certo parente se apresentar da maneira como ele era reconhecido. O Allan Kardec até trabalha essa questão no Livro dos Médiuns, quando ele fala da identificação dos espíritos, né? Dos objetos que eles apareciam, às vezes trazendo um certo relógio, que a família estava acostumada a ver o senhor com aquele relógio pendurado, com aquele chapéu, com a bengala. Muitas vezes aparecem assim para a gente identificá-los dessa forma,
como a gente estava acostumado a identificá-los, né? Mas existe essa ideia do camisolão branco, né? Como se todo mundo no plano espiritual muitas vezes fosse aparecer dessa forma, né? Então eles se divertiram aí com a percepção do César, né? Por isso que ninguém é promovido a anjo de uma hora para outra, nem vai mudar substancialmente só porque desencarnou, né? Às vezes a família até trata como se a pessoa tivesse virado um anjo porque está no plano espiritual. A pessoa é promovida a anjo só porque desencarnou, né? E na Terra não tinha nada de anjo, inclusive, né? Mas acaba sendo promovida a anjo só porque desencarnou. Ninguém vai virar anjo a toque de mágica. Nós vamos aparecer como anjos no plano espiritual se nós formos nos angelizando aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que é uma coisa difícil, né? Então, a tendência é nós continuarmos com os mesmos gostos, mesmas tendências, mesmos hábitos. Por isso, inclusive, que a morte, ela não sendo um banho milagroso, nós temos que fazer essa transformação aqui na Terra, na verdade. Porque a morte não vai ser esse banho milagroso. Nós não podemos cultivar ilusões nesse sentido, né? A morte vai ser a simples continuidade do que fizemos na vida. Em alguns casos, de uma forma até dramática, pessoal. Porque a pessoa acostumada a usar drogas vai continuar sentindo necessidade no plano espiritual. A pessoa acostumada a beber muito bebida alcoólica vai continuar tendo necessidade. Muito ligado ao sexo desequilibrado vai continuar tendo necessidade. Muito ligado à gula, a glutonaria, comer demais, vai continuar tendo necessidade. Muito acostumado a fugir dos problemas, vai continuar tendo a necessidade de fugir dos problemas, de dormir demais. A pessoa ansiosa continua ansiosa no plano espiritual. Tá? A gente fala assim, para ficar mais claro que nós somos o que somos, né? E continuaremos a ser como somos aqui na matéria, enquanto não nos determinarmos a mudança. Por isso que a mudança ela tem que começar aqui na Terra, né? Nós devemos nos disciplinar, né? Estabelecer um programa de melhoria aqui na Terra, levado a sério, né? Sendo acompanhado por nós dentro de uma avaliação constante da nossa melhoria, para que nós, ao deixarmos o corpo físico, efetivamente nos mostrarmos em melhores condições, né? Porque senão nós acabamos apenas continuando os desequilíbrios que vivíamos na Terra, continuando no plano espiritual, por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, né? Então é prudente que a gente vá fazendo essa reforma interior, a gente vai fazendo essa mudança, né, de pensamentos, sentimentos, hábitos, atitudes, né? É fundamental que a gente faça isso, né, pessoal? Então, certo? Então vamos lá. Temos ainda mais uns 10 minutinhos aqui, né? Mas você pensou que nós vestíssemos todos uniformizados, iguaizinhos, não é? A nossa personalidade é um complexo, César. Através do tempo, assimilamos tendências, ideais, maneiras de ser, comportamentos que refletem o que somos. Inconscientemente, o espírito demonstrará o que é, refletindo seu progresso moral, intelectual e espiritual. Dessa forma, quando chegamos da Terra, ainda estamos muito impregnados de nossos hábitos, desejos e necessidades, e os conservamos por algum tempo, né? Tanto que, como eu disse para vocês, nas reuniões mediúnicas, frequentemente a gente conversa com espíritos ainda necessitados de droga, de álcool, de tudo o que a gente falou, né? Então, nós somos esse complexo que é definido pelo que nós cultivamos, né? Nós acabamos expressando aquilo que nós temos cultivado ao longo da nossa vida material, né? Da nossa vida encarnada. Por exemplo, né, o nosso senso estético, o nosso bom gosto, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, as nossas noções estéticas, o nosso gosto vai mudando também,
né? Isso é uma coisa interessante, mas a gente observa isso, né? E nós nos identificamos pelo que gostamos. Então nós acabamos expressando sempre a nossa moralidade também, de certo modo, né? Então, e a nossa moralidade é dada pela capacidade de nós superarmos os instintos grosseiros. O que é evolução moral? Em síntese, né? A evolução moral é a nossa capacidade de superar os instintos primitivos. Quando a gente fala que alguém está se moralizando, né? Está se moralizando porque a pessoa está começando a se controlar os seus impulsos mais primitivos, tá? No campo da sexualidade, no campo da agressividade, né? No campo do intercâmbio com as pessoas, a convivência, a pessoa está mudando de hábitos, né? Os hábitos estão ficando mais espiritualizados, menos materializados, ou seja, está superando as expressões mais grosseiras da matéria, né? E do instinto. Então, esse é um processo real de moralização, né? Certo? Só aos poucos iremos nos libertando disso tudo, comentei, aproveitando uma pausa que Eduardo fizera, né? Quer dizer, o César fez esse comentário, né? Isso mesmo, talvez com o tempo você, o Marcelo e eu possamos sentir e pensar de forma diferente, possivelmente até andando de camisolões. Né? Quem sabe, né? Às vezes a gente vai mudando, né? De modo de pensar, de gostos, né? Compreendo, não, desculpa, possivelmente até andando de camisolões. Quem sabe, completou Eduardo, fazendo com que caíssemos na gargalhada. Compreendo, vai depender da nossa evolução através do tempo, concordei quando paramos de rir. Marcelo fitou-me sereno e considerou. Estamos muito satisfeitos de vê-lo bem, César Augusto, e sem perder o bom humor que sempre teve. Vocês me conheciam? Sim, nós o aguardávamos com ansiedade. Aqui temos uma turma muito legal, você vai gostar dela. Curioso, indaguei. E por falar em turma, como é essa nova vida, afinal? Estou acabando de chegar e tenho poucas informações. É engraçado isso, né? Assim, ainda mais sendo um jovem, assim, ele desencarnou com 19 anos, né? Então está querendo saber como é que é a turma aí, como é que é a parada aí, né? Como é que é o negócio aí no plano espiritual, né? Com gravidade, Eduardo ponderou. Acho que, antes de tudo, você deve ser muito grato a Deus. Não são muitos os que conseguem voltar para o plano espiritual com a tranquilidade com que você o fez. Pelo apego às coisas materiais, pelo desconhecimento das coisas espirituais e até da imortalidade da alma, o espírito se candidata a muito sofrimento, preso à família, às zonas inferiores ou onde seu coração estiver, né? Isso aqui é uma verdade incontestável, né? Porque é verdade, o César, aí que é uma bênção, né? A doença terminal, em muitas situações, é uma bênção, uma verdadeira bênção. Às vezes a família acha que é uma punição, é uma maldição, é uma coisa ruim, mas pelo contrário, a doença terminal, que dá alguns meses para a pessoa se preparar, para a família se acostumar com a ideia, com a esposa, com o marido se acostumar, os filhos também, o próprio interessado se acostumar com a ideia e se preparar, é uma bênção isso, pessoal. Né? Como no caso do César, que ele quase não teve problema, praticamente não teve problema nessa transição. Né? Então ele tinha que agradecer a Deus mesmo, porque não é fácil, ele não precisou nem passar pelo umbral. Coisa que são raros os que não precisam nem passar pelo umbral. O umbral, se vocês forem procurar no dicionário, significa limite. Tá? Umbral significa limite. Uma vez eu procurei no dicionário. A gente fala umbral, que é a região de sofrimento em torno do planeta, né? Onde estacionam pessoas que ainda não estão preparadas para irem para uma região mais elevada como essa do céu azul. Então ficam ali algumas horas,
ou ficam alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos, ou algumas décadas no umbral, depende do caso. Ele nem precisou ficar nem algumas horas, ele já foi direto lá para a célula azul, né? Coisa que é raro acontecer, né? Então realmente ele tinha que ser muito grato, né, por toda a ajuda que ele recebeu. Jesus não disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração? Completou Marcelo. Puxa vida, é verdade, nunca havia parado para pensar nisso, respondi, pensativo, comentando em seguida. Sei que fui muito ajudado e tenho uma enorme dívida de gratidão para com todos os amigos espirituais. Mas também muito se ajudou. Caso contrário, não estaria aqui hoje, disse Eduardo com simplicidade. Né? Ajeitando-me no leito, insisti. Mas então, me contem, como é a vida aqui? O que vocês fazem? Vocês devem fazer alguma coisa, não é? Naturalmente, temos muitas atividades. Frequentamos palestras, fazemos cursos, trabalhamos, passeamos e nos divertimos. Tem hora para tudo. Que barato! O César falando. Que barato! E onde vocês moram? Né? Porque é um jovem, né? É um jovem, é diferente às vezes de outros personagens, tipo o André Luiz, né? É diferente, é um jovem, né, conversando com outro jovem. Né? Que barato, que legal, né? Bem, como não temos casas próprias, moramos numa casa para jovens, informou Eduardo. Como assim? Perguntei surpreso. Quando as pessoas estão aqui há mais tempo e já trabalham há muitos anos, elas têm méritos para construir suas próprias casas, pelo volume de horas dedicadas ao serviço ativo. No nosso caso, temos que morar com outras pessoas. É uma espécie de república? Desculpa. É uma espécie de república, entende? Explicou Marcelo. Compreendo, mas não vira bagunça? Perguntei ainda, lembrando do conceito de república que eu conhecera na Terra, quando jovens estudantes distantes de suas cidades de origem reuniam-se em pensionatos e, como estavam sem o controle dos pais, tinham liberdade para fazer de tudo, menos estudar, né? Então sorriram e notei que tinham ouvido meus pensamentos, né? Quer dizer, ele achou que a ideia de república lá que o Eduardo falou era como as repúblicas que ele conhecia aqui na Terra, né? O pessoal na época de faculdade também, né? Acabava aprontando aí só festa, né? Mas enfim, é diferente, lá no plano espiritual é diferente, até porque os que estão lá são espíritos de maior consciência, de maior preparo, né? Espíritos mais disciplinados, senão nem teriam chegado a Céu Azul, né? Que é a cidade aqui onde eles estão, tá? Então nós já estamos 9 horas já, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha? A gente termina na semana que vem aqui, né? A gente ainda tem um trecho aqui. Só lembrando essa questão das casas, né? O André Luiz também fala da questão das casas, né? Lá no nosso lar, também após um certo período de tempo, eles adquiriam as condições para ter uma casa lá em nosso lar, né? Mas enquanto não tinham que morar nas estruturas próprias da cidade, da parte administrativa da cidade, né? Ficavam na dependência de dos órgãos ali que abrigavam as pessoas, né? Mas com o trabalho, com o esforço, eles adquiriam também a sua casa própria, né? Onde poderiam morar com familiares ou com quem achassem por bem, né? Então a gente vê esse tipo de característica também aqui em Céu Azul, tá? Pessoal, então vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente dá sequência, tá? Espero que tenham gostado do estudo e vamos em frente, né? Um estudo um pouco diferente, né? Que vai ficando melhor a cada dia aí, conforme a gente vai se aprofundando, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Fechando os nossos olhos novamente, mantendo-nos com a vibração elevada, pensando em Jesus, lembrando desses espíritos amigos que estão aqui em torno de nós. Esses e muitos outros que nós conheceremos ainda no livro, mas que são seres reais e que fazem parte das nossas vidas,
que gravitam em torno da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que nos visitam a todos que estamos participando dos estudos, o César, o Marcelo, o Eduardo e muitos outros. O Dr. Renê, a irmã Clara, esses espíritos amorosos que sempre nos ajudam. Então, Senhor, que eles possam também receber na radiância da Tua luz e centuplicadamente tudo que nos fazem de bom, tudo que nos ajudam, eles possam também receber em dobro essas bênçãos do alto, as energias de Maria de Nazaré, as Tuas energias, Senhor, e toda a luz divina que possa jorrar sobre eles. E sobre nós, Senhor, que somos muito necessitados, precisamos muito do Teu auxílio, mas que possamos nessa noite descansar em paz e amanhã acordarmos para um novo dia, repletos de alegria, repletos de otimismo, de confiança incondicional na providência divina. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco mais uma vez, que assim seja. Tudo bem, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Quem estava no Pautalk, obrigado pessoal que está no YouTube, no Facebook, participando com a gente também no chatzinho lá, né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, uma excelente Páscoa, tá? E que possamos aí lembrar de Jesus mais e mais nesses próximos dias, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.